Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote. Chegamos no mês de fevereiro e temos a honra de trazer novamente o primeiro convidado do Bionote, que nós vamos criar uma tradição agora. Todo fevereiro ele vai vir presente para a gente falar um pouco de Darwin. Bem-vindo de novo, Henrique Paproc. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. E também estamos aqui com a Juliana Clensorge, fundadora da Log. E aí, Ju? E aí, gente, tudo bem? Muito feliz de ter o Paproc aqui de novo com a gente. Espero que ele aceite essa cadeira cativa. E também o nosso co-host, biólogo, especialista, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, ouvintes. Espero que gostem desse tema altamente relevante para a biologia. E a gente vai estar sempre voltando nele aí, toda temporada. Pra quem não sabe, o mês de fevereiro é comemorado o mês de Darwin, né? Vamos colocar que é o aniversário de Darwin. Então, é um grande especialista que fez grande influência na área de biologia, na vida do ser humano em geral. Então, a gente vai trazer aqui o especialista Henrique Paproc para falar um pouco de Darwin também. Pra quem não viu o primeiro episódio, a gente falou um pouco da história de Darwin, né? E contou um pouco mais dessa trajetória, como foi a vida. Tá lá no segundo episódio de Bionote, lá atrás, pode voltar a timeline aí, tá lá, depois o da Log, né? E foi super legal, e dessa vez nós vamos entrar um pouco na influência de Darwin na ciência do século XXI. Ou seja, o que o material dele construiu e como a gente aproveita esse material construído para poder criar nova ciência, certo? Então vamos para esse papo aí que vai ser bem interessante. Então, assim, para iniciar a nossa conversa, e a gente quer pautar esse episódio, né? Muito dentro de toda a influência que Darwin trouxe para os estudos, sobretudo de evolução, né? Depois que ele escreveu A Origem das Espécies. Então, o que você considera, qual que foi a principal contribuição de Darwin para a ciência atual? Dentro de evolução, a gente tem várias teorias diferentes. Então, a gente tem uma teoria que lida com a origem da vida, uma teoria que lida como que a vida se transforma, uma teoria que lida com a especiação, como que as espécies se formam. Agora, o principal argumento, a principal contribuição foi realmente o processo de seleção natural, o que a gente chama de algoritmo de como que a natureza funciona. Esse modus operandi realmente assim de que a imunologia, a genética, a biologia molecular, a ecologia, todas essas disciplinas da biologia se ancoram para poder fazer as suas hipóteses e testar as suas hipóteses. A seleção natural, que pode ser traduzida de forma muito simples e direta como o fato de que variabilidade existe em qualquer população. Em qualquer população a tendência de reprodução, de aumento de população é muito grande, então qualquer população tem a capacidade de aumentar em número muito rapidamente, de qualquer tipo de organismo, e um fato de que, apesar de ter essa capacidade de aumentar em número, eles não aumentam. Então, o que Darwin concluiu foi que havia competição e que essa variabilidade presente nas populações deveria conferir maior ou menor sucesso aos que estão competindo. E esse algoritmo, ele funciona. Ele já é testado por tudo quanto é tipo de ciência e ligado à biologia, e a gente não tem mais dúvida, a gente não precisa nem chamar de teoria. Seleção natural é um fato, confirmado, corroborado. Cientistas de todas as áreas de conhecimento dizem que a gente não precisa mais chamar de teoria da evolução, que a gente pode chamar de evolução de fato. Ele acontece. Então, pegando um exemplo de imuno, por exemplo, porque na faculdade, quando a gente estudou imuno, lógico que a gente vê numa maneira, né, de um semestre, então é mais superficial, assim, mas o mecanismo que o corpo seleciona os anticorpos que vão atuar ou não em determinado corpo estranho ou micro-organismo, qualquer outra coisa que ative essa reação no nosso corpo, é baseado também totalmente baseada na seleção natural, e até, se a gente quiser, a gente recupera os mesmos princípios da especiação, onde os seus anticorpos são muito mais parecidos com o anticorpo de um chimpanzé do que com os anticorpos de um pombo, vamos dizer. E esse fato é recuperado. Da mesma forma, é muito mais provável de você ser contaminado por um parasita que parasita mamíferos próximos da gente evolutivamente do que
que parasita um invertebrado ou que parasita algum outro animal que está longe da gente nessa filogenia dos animais. Então, totalmente recuperado, tanto do ponto de vista de seleção natural quanto especiação. As regras de sistemática filogenética que a gente usa para tentar recuperar o processo de especiação e entender quem que é irmão de quem, servem também para a gente entender as relações entre os antígenos. São exatamente as mesmas que são utilizadas. Interessante. Realmente, quando a gente pensa no estudo de evolução, né, sempre chega à base da seleção natural, da origem das espécies, todos os mecanismos, né? Eu acho até interessante a gente pontuar. A gente perguntou primeiro qual que é o mais importante, mas seria interessante a gente também pontuar, provavelmente, todas as etapas, igual você falou, mas explicar um pouco sobre, dentro da evolução, né, em fato, como não é teoria mais, cada ponto ela funciona. São quantos pontos? São 5? Você mencionou aí agora todos eles. Eu falei de especiação, falei de evolução como transformação, então é o processo de adaptação que as populações se tornam mais ajustadas a um determinado ambiente com o passar de gerações. O mecanismo de seleção natural, propriamente dito, né, que o Darwin ele explica assim de forma muito clara no Origem das Espécies. Ó, ele chega no 4º capítulo, ele coloca o processo de uma maneira claríssima. Ele é muito bom na escrita dele porque ele convence qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de biologia, naquele livro. Ele tem argumentos muito fortes e ele usa analogias de coisas que não são da biologia para explicar aqueles argumentos. Então ele chega lá. Então esses seriam os pontos principais. Alguns pontos ainda são pouco claros, como por exemplo a origem da vida. A gente tem ainda teorias alternativas que explicam a origem da vida e a gente não sabe muito bem qual delas que a ciência vai progredir e vai decidir que é mais provável. Depois de uns anos ainda não temos nenhuma outra teoria baseada que consiga definir, baseado nos estudos de Darwin, que vai trabalhando em cima disso para poder ter uma outra teoria mais aprofundada. Ou temos realidade várias, nós né? Temos muita gente estudando em origem da vida, mas ainda tem lacunas de conhecimento para dizer aconteceu de tal forma em tal lugar. Sim. Ainda existe um pouco mais de probabilidade da teoria lá lipossômica, que são as vesículas de proteína e gordura que estavam lá no fundo do oceano e aí aos poucos foram adquirindo a capacidade de reprodução e etc. Então a gente tem explicações, mas a gente não tem explicações como o processo de seleção natural para falar isso é fato, isso acontece. Isso teve um momento marco onde que a ciência entendeu isso e foi dito, ou isso foi acontecendo de um fato que as pessoas foram entrando em consenso natural? Digo, de entender que é um fato e não uma teoria. Esse é o estudo de Darwin. Não, houve um momento. No primeiro momento, depois que Darwin publicou Origem das Espécies, houve muita discussão e muitos pesquisadores, como é hábito em ciência, tentando mostrar as fraquezas, as lacunas de conhecimento mesmo. E Darwin não entendia nada de genética. Ele chegou a ler o trabalho do Mendel, está na biografia dele, mas ele não relacionou aquela herdabilidade ao que ele estava estudando. Então, faltaram partes para o quebra-cabeça estar todo encaixado para o Darwin. E naquela época, no estudo de Mendel, já denominava genética ou não? Já tinha o nome genética aplicado? Não, ele explicou o mecanismo de herdabilidade naquelas ervilhas através de uma equação matemática. Então ele poderia prever como que aquelas características surgiriam na próxima geração através da frequência delas nas gerações anteriores. Entendi. Então a matemática da herdabilidade de genes com dominância e recessividade completa foi explicada pelo Mendel já naquele artigo. Então a gente pode considerar que o estudo da genética foi... A genética pegou carona no estudo, no desenvolvimento da teoria da origem das espécies, do processo de especiação, e foi denominado genética posteriormente. Quando uniram as duas, talvez, porque teve um momento que elas ficaram paralelas que ninguém fazia relação. Teve um momento que teve essa... É como se fosse cada uma numa casinha diferente, né? A coisa foi um pouco irônica, porque existia uma parte dos pesquisadores que se denominavam de darwinistas, que entendiam a seleção natural como o principal modificador, o principal agente que fazia aquela transformação das populações. Do outro lado, os que se denominaram de mendelistas, estavam estudando genética, deriva genética, eles explicavam como a deriva genética, as mutações, sendo a única força
força transformadora e a seleção natural, apesar de existir, ela não importava. Aí na década de 30, que é o que o Lucas está mencionando, de 1930, houve um congresso que se chamou um congresso onde a teoria sintética foi realizada, foi feita, onde mendelistas e darwinistas se uniram e falaram: a gente está falando da mesma coisa. As duas coisas têm influência, são importantes no processo evolutivo e as duas coisas são fatos. E aí de 1930 para cá já não existe mais nenhuma cisão assim entre o processo de seleção natural e seus estudiosos e a genética. Todo mundo sabe que faz tudo parte do mesmo pote. Passando 90 anos, está chegando quase 100, né? Já isso tudo ainda em 1930, então já tem quase 100 anos aí que nós estamos estudando essa evolução. Depois, vamos colocar a união, né, da Avimendi, depois todo mundo começou a trabalhar e aí surgiu a genética e surgiu todo o processo, os trabalhos foram unificados e provavelmente a evolução junto a isso deu em ambas as partes, né, porque antes eram concorrentes, teoricamente concorrentes, né, não acreditava, e quando juntou tudo começou a fazer mais sentido. E é interessante assim, porque agora a gente vendo isso, pensando sobre isso, né, como tudo aconteceu, é muito difícil, eu pelo menos acho muito difícil pensar em duas coisas separadas. Eu não consigo desassociar, né? Entendeu? Hoje, moderna, né? Eu não consigo realmente ver como as pessoas viam antes, com o conhecimento que a gente tem, eu não consigo ver como era separado antes, assim, imaginar como eles viam. Apesar de você explicar, mas eu não consigo raciocinar dessa forma, assim. Eu acho que você tem que pensar assim: existe um fator na evolução que é sorte. Ele é aleatório. E esse fator sorte aleatório, ele está principalmente nas mutações e na recombinação gênica. Então você não sabe o que vem de variabilidade. Isso não é previsível. Isso vem na sorte. E aí essas mutações, elas podem ser negativas, elas podem ser positivas, elas podem ser neutras. E quem vai selecionar essas mutações em um ambiente que está colocando pressão ali na população é a seleção natural. E fazê-las positivas, neutras ou negativas. E aí, se elas forem positivas, elas aumentam em frequência. Se elas forem negativas, elas diminuem em frequência. Então, esses estudiosos ainda não viam o processo como um todo. Eles viam, era uma parte aleatória e uma parte muito induzida pelas pressões ambientais. A principal pesquisa, colocamos assim, que depois de Darwin foi exatamente essa unificação para poder criar outros estudos. Teve alguma de grande peso, que a gente pode dizer assim, depois da evolução, da teoria da evolução? A matemática da herdabilidade, ela evoluiu muito logo depois da teoria sintética. Então tem vários pesquisadores importantes, Dobzhansky, Haldane, e um deles eu ia até pedir para vocês fazerem o parênteses dos livros indicados. Claro. Um deles é o Mayr, M-A-Y-R, e ele é um dos principais divulgadores científicos aí de biologia. Sim. Que publicou um livro. Na realidade, o livro já estava escrito, ele faleceu. O livro foi publicado após a morte dele, em 1999, que se chama Biologia, Ciência Única. E aí eu sugiro aos biólogos que têm alguma dúvida assim, se eles deveriam realmente ter feito biologia ou não deveriam, ler esse livro, porque é um livro fantástico que te tira as dúvidas se você deveria ou não ter feito biologia. Você se apaixona novamente assim, pela biologia ao ler Biologia, Ciência Única, do Mayr. Ótima dica. É um livro que eu vou ler. Eu já tinha só passado o olho nele, já sabia desse livro, mas nunca peguei pra ler. Então, pra me fazer me apaixonar mais ainda, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por isso. Então, com certeza é uma ótima dica. Então, assim, considerando que a genética evoluiu muito depois desses estudos, depois que a matemática começou a ser trabalhada de uma maneira mais incisiva, né? No entendimento dessas questões de herdabilidade e tudo mais. Dentro da cronologia, assim, da ciência, quando que isso se tornou um marco, assim, onde se fala da genética propriamente dita, como que a gente conhece hoje, esse termo genética, com o entendimento do que é DNA, com sequenciamento genético. Quando que foi? Eu não sei se haveria realmente um marco tão grande assim, porque esse progresso científico, ele é incremental, ele é aos poucos, ele não para de acontecer. Então, existem eventos que são muito importantes. Por exemplo, quando a embriologia se junta à biologia molecular e à genética no entendimento de como os genes são ligados e desligados em certas fases do desenvolvimento para formar certas formas, que é o chamado evo-devo,
é o Evolutionary Development, o desenvolvimento evolutivo. Muita coisa vai ficando clara. E os experimentos são espetaculares, do tipo, os insetos, por exemplo, eles são divididos em segmentos. E nos primeiros 2 segmentos do tórax a gente tem pares de asa. E aí eles já aprenderam, através do IvoDivo, ligar e desligar os genes nos outros segmentos que também vão produzir pares de asa. Aí você consegue produzir pares de asas em quaisquer segmentos de um inseto, ligando ou desligando esse gene. Então o IvoDivo veio esclarecer muita coisa de como que acontece. Isso foi mais ou menos que ano? Só pra gente ter esses... Na virada dos anos 90 para os anos 2000 foi quando isso começou. Uhum. Aí também a gente tem um livro para recomendar, do Sean, S-E-A-N, Carroll, C-A-R-R-O-L, que se chama Infinitas Formas de Grande Beleza, que é uma das sentenças do final do Origem das Espécies, que o Darwin está falando, concluindo, que explica os mecanismos do Evodevo, de como que esse desenvolvimento acontece. Então muita coisa está sendo esclarecida, do tipo de estruturas que desaparecem e aparecem muito rapidamente na história evolutiva, e fica difícil de explicar da maneira que a gente conhecia, de uma coisa gradual, lenta e contínua. Sim. Mas que está em um gene que é ligado e desligado em alguns momentos aí do desenvolvimento, dependendo do que acontece com as pressões ambientais. E isso tem a ver também com o tipo de estratégia reprodutiva. Por exemplo, a gente tem grupos de espécies que gerações, você tem várias, como a reprodução é muito acelerada, o desenvolvimento é muito rápido, você tem várias gerações em um ano. Enquanto a gente pega aí humanos, né, a gente tem um filhote por ano, né, no máximo 2. Então, essas modificações, elas vão ser ou mais rápidas ou mais devagar, assim, se a gente pode falar dessa forma, de acordo com o tipo de estratégia reprodutiva da espécie? Cronologicamente, sim, mas evolutivamente a gente tende a falar de gerações. Uhum. Aí não vai importar se o bicho é mais longevo ou menos longevo, o que vai importar são quantas gerações que passou. E aí, em termos de quantas gerações, não vai fazer tanta diferença assim. O que pode fazer diferença é que existem grupos que têm taxas de mutação em regiões importantes do DNA, codificantes, muito maiores do que outros grupos. E aí isso vai fazer diferença. E ainda não se fez nenhuma associação dessas taxas de mutação com a estratégia reprodutiva ou o tamanho do organismo, não. Então existem linhagens de bactérias assim, altamente estáveis e linhagens de mamíferos mais instáveis. E ninguém ainda conseguiu descobrir como que exatamente funcionam essas taxas de mutação. A gente sabe que existem componentes ambientais que podem acelerar essas taxas de mutação ou desacelerar. Como, você tem um exemplo? Componentes ambientais ultravioleta, radiação, coisas desse tipo. Podem modificar as taxas. Entendi, porque o principal ponto é não ligar o meio, né? Que aí tem uma coisa daquela relação evolutiva de Lamarck. Uhum. E é meio aleatório, como você diz, né? A única explicação até agora que a gente tem é que isso acontece de uma forma aleatória. O que acontece aleatório são as novidades evolutivas. Por exemplo, as mutações. Já a seleção natural, ela não é aleatória. Ela é direcionada. Sim. Ela vai numa direção de adaptação da população, sendo que aqueles mais ajustados ao ambiente naquele momento sobrevivem, reproduzem mais e passam a sua genética para frente. Então o componente aleatório existe, mas a seleção natural em si ela não pode ser chamada de aleatória, não. Ela é direcionada mesmo. Legal demais. E assim, a gente vê hoje em dia que cada vez mais a genética está presente em todos os estudos, né? Então a gente vê aí que descrições de novas espécies, a gente cada vez mais tem entrado na parte da genética para até descobrir espécies dentro de uma espécie só, né? A gente vê que às vezes você vai estudar genética, você acha 5, 6 espécies dentro de uma coisa que você considerava antes uma só. Considerando tudo isso, assim, que já não é mais uma teoria, né? E que a genética evoluiu desse tanto, que os estudos evoluíram dessa maneira, existem ainda hoje estudos que tentam contradizer isso ou que acham resultados diferentes do que
Darwin propôs, assim, do que Darwin falou? Existem duas coisas. Existe uma turma que, no meu ponto de vista, é muito mal intencionada, que tenta colocar a existência de uma mente criadora, inteligente, por trás de todos esses processos. E isso é desnecessário. No ponto de vista de qualquer cientista razoável, ele entende essa mente criadora sendo colocada aí no processo como uma coisa intangível, uma coisa intocável que a ciência não vai lidar. Existe muita restrição pelos adeptos do design inteligente ou do desenho inteligente de usar a palavra divina, Deus e etc. Eles não usam. Eles só falam de uma entidade, de uma mente, de um processo inteligente por trás de tudo isso, já que a aleatoriedade do processo evolutivo não seria capaz, segundo eles, de levar a toda a diversidade, toda a beleza, todos os ajustes, as adaptações, convergências que a gente tem hoje. Esse estudo que você fala, que tem uma intenção talvez maliciosa, seria de uma forma porque a academia não aceita essas pesquisas, eles colocam como se fosse ciência? A academia não deve aceitar essa pesquisa porque o método científico, ele não aceita a fé, a crença de que uma coisa acontece sem as evidências. E eles não conseguem reunir evidências para que exista essa mente. Eles conseguem pegar na evolução algumas lacunas de conhecimento e ficar martelando que por causa dessas lacunas de conhecimento, a evolução não é uma explicação razoável. Todo respeito, esse pessoal deve ser desesperador os anos passando, porque cada ano vai pegando uma lacuna, vai tampando uma lacuna, vai tampando uma lacuna. Lacunas, Mas aí, voltando ao que o Felipe falou, uma das coisas é esse lado aí do desenho inteligente. A outra coisa é que ciência, ela nunca chega a uma verdade absoluta. A gente chega a um volume de informações tão grande que te dão um pouco mais de proximidade ali da certeza, mas se você falar que tem certeza e fé são coisas muito próximas. Eu só tenho tanta evidência científica que a evolução funciona que os poucos trabalhos que contrariam não me dão evidência o suficiente para acreditar no contrário. Entendi. E aparecem alguns trabalhos que contrariam, aparecem algumas coisas que são publicadas e que são feitas através do método científico corretas, que contrariam sim a seleção natural, que contrariam sim algumas dessas coisas, mas vamos dizer que se a gente tem 100 mil artigos em um determinado tema, vai aparecer um artigo que contraria. E isso não é problema nenhum em termos científicos. A gente continua com evidência avassaladora em uma direção e uma evidência fraca na outra direção. Mas ciência é isso. Ciência é que apareçam evidências em todas as direções, né? Inclusive é desse ponto que não tem a evidência do contrário, que talvez você ache o preenchimento de uma lacuna. Porque você estuda e aprofunda e aí descobre o motivo e aí encaixa naquela lacuna, né? Dando um exemplo, a partir desse contradição que você consegue evoluir. Isso. Agora eu tenho uma curiosidade. Como a genética está muito presente em várias esferas dentro da ciência, assim, eu fico muito curiosa para saber como que você vê essa questão quando a gente trata de taxonomia e antes, né, de chegar essas sequências de análises genéticas e de entendimento sobre sequenciamento, sobre especiação, sobre diferenças de espécies geneticamente diferentes, sendo que morfologicamente elas são muito parecidas e na compreensão dentro do histórico que a gente tem, né, da comparação que a gente tem para descrever uma espécie, para poder fazer a taxonomia, para poder identificar as diferenças entre os indivíduos. Como que você enxerga esse conflito um pouco, assim, porque a gente chega nesse tipo de situação, né, da gente identificar morfologicamente, mas a genética vem e derruba aquilo que a gente entendeu de maneira apenas visual, né, sem a parte da genética incluída, assim. Primeiro, como cientistas, a gente tem que estar abertos a todas as novas metodologias, todas as novas fontes de evidências. E biologia molecular e genética são excelentes fontes de evidência. Uma mistura que aconteceu, provavelmente há 10, 20 anos atrás, foi uma ilusão de que a biologia molecular vinha com todas as respostas finais. Toda nova metodologia vem um pouco com essa empáfia, assim, de que a gente veio para resolver todos os problemas. Mas é só mais uma das fontes de evidência. Se a gente for pensar em mecanismo de especiação e em descrever espécies, se eu tenho evidência biogeográfica, comportamental, morfológica
e genética molecular, eu tenho muito mais evidência para delimitar uma espécie do que se eu tivesse só uma dessas áreas de conhecimento. Então, o bom cientista, ele usa tudo que ele tem em mãos para fazer uma boa decisão. A gente pensar, descrever uma espécie é uma hipótese. Eu tenho uma hipótese de que aquilo é uma unidade evolutiva isolada das outras. Ela não está reproduzindo com outras, ou se está, ela não tem continuidade nessa reprodução lá, na formação dos seus híbridos. E a genética me dá, a biologia molecular e a genética me dão mais uma fonte de evidência muito boa para isso, mas não devem ser usadas como a única fonte. O raciocínio, ele pode se tornar cientificamente circular, porque pensa que as espécies que a gente tem hoje foram delimitadas morfologicamente. Então eu estou chamando de espécie A, B, C, D, porque eu estudei as formas e chamo assim. Aí de repente eu venho com a genética para testar uma coisa que foi delimitada morfologicamente e eu vou fazer esse estudo assumindo que aquela morfologia, aquela delimitação estava correta. Então eu começo a entrar no raciocínio circular de que a genética já está partindo do pressuposto de que o que foi feito anteriormente está certo. E aí eu digo, eu vou delimitar aqui nesse grupo que mais de 5% de diferença nos nucleotídeos dessa tal parte aqui do DNA significa uma espécie diferente. Na hora que eu vou para outro grupo, seja de plantas ou de outros animais, 5% pode ser muito ou 5% pode ser pouco. Então esses ajustes vão ter que ir sendo feitos, e eles são feitos baseados na morfologia. Então o raciocínio fica meio circular. A gente tem que pensar aqui, jogando tudo na mesma panela, de tudo quanto é fonte de evidência diferente, eu vou tomar uma decisão muito mais bem informada se são espécies diferentes ou não. Isso é bem interessante, assim, eu sou meio suspeito para falar, mas essas áreas novas aí que vem surgindo, a gente vê cada vez mais que tem sido multidisciplinar, né? Então a gente vê aí filogeografia, biogeografia, que tratam tanto da parte taxonômica quanto da parte morfológica, né? Da parte genética, da parte de eventos que ocorreram. Então a gente vê que antes a gente definia espécie por só uma morfologia. E aí depois veio a genética, não, é só genética. Então agora eu percebo que tem sido realmente uma coisa mais multidisciplinar. Tanto que muitos estudos que se define que geneticamente são espécies, né, entre aspas, diferentes, eles já não estão tanto chamando de espécies, eles já estão chamando de unidades evolutivas diferentes, né? Isso que você falou até interessante da diferenciação entre os grupos, que realmente, assim, a gente vê que para anfíbio já é considerado que 3% de diferenciação já pode ser considerado espécie diferente, e para aves eu acho que é mais, acho que é 5, alguma coisa assim. Então, esse misto de metodologias eu realmente acho bacana, assim, interessante, porque, igual você falou, todo mundo chega querendo dar a solução, mas não existe uma solução única, né? Existe um misto. A gente tem que pegar o total para entender o contexto todo e conseguir chegar numa resposta final. E os avanços não param, porque enquanto a gente estava com muito problema em definir qual parte do DNA seria escolhida para separar espécies, agora a gente está entrando na era da genômica, onde o DNA inteiro está sendo sequenciado. Exatamente. Então as comparações estão ficando cada vez melhores e mais aprofundadas. Né? Isso vem mudando muito, esses estudos, as espécies trocando grupos e fazendo outras, criando novos, vem fazendo uma confusão na mente do biólogo que formou, que vem estudando, de repente vem uma outra linha e essa porcentagem muda um pouco e troca de novo o grupo, vem fazendo isso? Isso nunca parou de acontecer, na realidade, na história da taxonomia. A diferença é que veio mais uma camada de conhecimento com a genética e a biologia molecular, porque sempre se trocou, sempre se sinonimizou, sempre se separou, sempre se mudou de gênero. Existe um artigo já de uns 20 anos atrás que o título do artigo é Estabilidade Taxonômica e Ignorância, porque é o fato de que você chega a uma conclusão que aquilo já está pronto. Sim. E na realidade, à medida que a gente vai avançando no conhecimento, as coisas vão mudando de lugar um pouco. À medida que novas coisas vêm chegando, você vai comparando de novo e vai ver, não, vamos redistribuir isso aqui. Eu acho que cada vez mais a gente consegue ver esses processos acontecendo, assim. Eu acho que antes a gente tinha menos possibilidades de ver aquilo acontecendo. Então hoje o que acontece, que a Ju até comentou, de você morfologicamente achar que é a mesma espécie, e quando vai na genética você vê que já geneticamente já não é igual, você tá vendo acontecer ali, né? Assim, você pega no momento que essa especiação tá acontecendo, que essa diferenciação tá acontecendo. Você vê grupos que às vezes se consideram que era uma espécie só, já são duas, e você
você já vê que já tá começando a formar mais, além das duas que já se formaram. Então eu acho que cada vez mais a gente consegue pegar o processo na hora que ele tá acontecendo, que antes era impossível. Antes era só morfológico, né? Então, com a genética, isso tá evoluindo cada vez mais. E isso foi uma das grandes críticas de quando Darwin publicou A Origem das Espécies, de que a evolução não poderia ser vista em tempo real. E hoje a gente tem inúmeros artigos mostrando a evolução acontecendo em tempo real. O que é lindo, né? Você começa a estudar as espécies em diferentes distribuições e começa a perceber em que momento que elas estão se diferenciando mesmo entre espécies diferentes e as que estão também, que se achavam que eram duas espécies diferentes e que, na verdade, não são espécies diferentes, né? E o mais bonito é o porquê, né? Que a gente já consegue, a gente consegue identificar o porquê que isso tá acontecendo, quais são as pressões. Bem legal. Mas ainda voltando no ponto da Juliana, desse conflito, o que eu tenho percebido nos últimos congressos que eu vou, de ecologia, de evolução, é que esse conflito já deixa de existir. Tá todo mundo unido para resolver os mesmos problemas com as ferramentas que a gente tem em mãos. E a gente tá numa era de que a maior parte dos artigos são assinados por muitas pessoas, porque cada um tá fazendo uma parte diferente ali desse processo de trazer as evidências para chegar a uma conclusão. Cada um colabora com sua expertise ali para ter a melhor ciência evidência possível. né? Aquilo que o Felipe comentou, né? Essa multidisciplinar. Você passa por isso, né, Felipe, no mestrado? Passo, Passo, que cada um faz uma partezinha e no final a gente vai ter, sei lá, 10 autores. Mas a gente vê realmente isso. Tanto que quando eu comecei, né, e comecei a ver, a gente vê que os artigos mais antigos, assim, 2 autores. Hoje a gente pega artigo de 15 autores fácil, assim. Ainda mais em Europa, Ásia, a gente pega realmente com muitos e muitos autores, assim. Não sei se lá eles já estão mais evoluídos nesse pensamento de que é multidisciplinar e que a gente precisa realmente chamar cada um para fazer uma partezinha e formar um todo, mas eu realmente vejo essa tendência, que lá fora tem muitos autores, aqui ainda tem poucos. É porque não tem como você ser especialista em tudo. Exatamente. Então não adianta, se você não unir não vai dar. Mas um dos perigos disso é que a sua banca vai ser multidisciplinar, achando que você deve ser especialista em todas as áreas de conhecimento. Que você vai responder todas as perguntas, Eu vejo alguém com esse sentimento aqui na sala. Muito em breve, inclusive. A Pro que tá nessa banca? Não. Não tá não. A gente tem uma parte da genética que ela é muito atual, né? E ainda tem muitas críticas sobre a forma com que tem sido traduzido, né, o significado dessa parte da genética, que é a epigenética, né? Então, fala pra gente um pouquinho o que é a epigenética, porque ela é bem contemporânea, né? Para os epigeneticistas, não deve nem ser chamado de parte da genética, porque enquanto a genética lida com o gene, ou a biologia molecular com os nucleotídeos, não existe um epigene. A epigenética significa de lidar de que como essas características morfológicas, bioquímicas, imunológicas serão expressas. E uma das coisas que foi inserida na evolução aí desse conceito de epigenética é que o ambiente que uma geração viveu pode influenciar o desenvolvimento das características epigenéticas da próxima geração sem nenhuma mudança na codificação ali do DNA. Então é simplesmente o fato de que um gene vai ser mais silenciado ou menos silenciado, ele vai ser mais expresso ou menos expresso, de acordo com as características que as gerações anteriores passaram, que os pais passaram, por exemplo. Então você pode ter assim, uma flor que desenvolve um aspecto simétrico ou assimétrico, dependendo das condições de luminosidade, água e solo que as gerações anteriores geraram aqueles gametas. Então isso é uma das coisas fundamentais aí da epigenética. Ela não lida com a unidade gene, ela lida em como que esses genes são expressos em maior ou menor intensidade, principalmente. E a palavra epi significa o quê?
Sobre. Por cima de. Então é o que acontece por cima dos genes. É justamente esse fato, uma das maneiras que eles avaliam frequentemente nos genomas dos organismos é a quantidade de metilação que aconteceu naquele DNA. Pela quantidade. Metilação é o quê? É o quanto ele foi ativado. Ah, tá. É o quanto ele foi usado, aquela sequência de nucleotídeos, o quanto que ela foi usada para expressar uma característica fenotípica, para expressar a característica morfológica, bioquímica, o que for. Então, esse processo é o processo que a epigenética está se concentrando mais. Aí existem uns estudos clássicos, assim, que em alguns momentos foram muito mal interpretados, de que o meio induziria a mudança nessas populações de forma inteligente, prevista. As próximas gerações já viriam com a solução para um problema ambiental anterior. Só que, na realidade, essa previsibilidade ela não existe. O que existe é que a gente tinha a ideia de que o DNA era uma coisa estática, que expressava as coisas daquela maneira quase robótica ali, sempre da mesma forma, e hoje a gente aprendeu com a epigenética que não, que as maneiras que o desenvolvimento do organismo acontecem, as maneiras diferentes, vão fazer com que coisas se expressem de uma forma ou de outra, diferentes. Nesses estudos de qualquer idade, assim, o organismo já desenvolvido com uma idade mais avançada também tem essas características ou não consegue datar isso, essa mudança do gene? Durante o processo de desenvolvimento e crescimento que isso acontece. A maior pergunta não é até quão tarde, é quão cedo isso começa. Isso é a pergunta mais fundamental, assim. Então existem estudos mostrando que no útero da rata lá que está sendo estudada, se ela passa fome ou se ela não passa fome, ela vai gerar camundongos mais ou menos agressivos. Existem estudos que mostram que já depois do nascimento, um dos estudos mais clássicos foi feito com o fato de que quando os ratinhos nascem, as fêmeas lambem os ratos, os filhotes. E como qualquer coisa na natureza tem a distribuição normal, existem ratas que vão lamber muito os filhotes, existem ratas que vão lamber pouco os filhotes e a maior parte da população está ali na média. Aí eles pegaram ratas que lambem muito e ratas que lambem pouco e deram filhotes de uma mesma cria para as duas ratas lamberem. E com isso eles podiam entender, já que vinha de uma mesma cria, a influência desse lamber os filhotes. E os filhotes que são mais lambidos, eles são menos estressados na idade adulta, são menos agressivos, e os menos lambidos são mais estressados e mais agressivos. Então isso significa que já houve uma influência depois do útero, já no princípio da vida ali dos filhotes. É isso que eu fico na dúvida. Às vezes eu fico confusa, assim, mentalmente com essa expressão tardia, com esse novo entendimento que a epigenética traz, né? Mas ainda pensando nos ratos, para te responder, o que acontece é que uma sequência de eventos bioquímicos são iniciados com o gatilho do lamber. Legal. E isso vai fazer um comportamento mais ou menos agressivo lá no final. Ele vai fazer com que certas partes do DNA que formam um bicho mais agressivo sejam mais expressas no menos lambido, e certas partes do DNA que formam um bicho mais calmo, mais tranquilo, sejam mais expressas no mais lambido. Então, um outro dilema que o Lucas começou aqui de falar, até quando isso acontece, é que tem gente hoje tentando explicar muitas das doenças mentais, dos nossos comportamentos aí perversos ou patológicos através dessas modificações. É que eu imaginei. Aonde se você é constantemente maltratado, você já cria mecanismos de defesa que estão sendo realmente expressados no seu DNA. E hoje já estão começando a pensar nas drogas que vão prevenir esses mecanismos. Então, para haver um rompimento dessa cadeia bioquímica que foi iniciada com esses maus tratos, por exemplo, antes do sujeito se transformar realmente num assassino, num doente. Você vai conseguir prever um pouco de como que essa expressão bioquímica acontece ao longo do tempo para que você consiga bloquear ela antes de dar continuidade nisso. Exatamente. Ainda que ele siga sendo maltratado, por exemplo. Um experimento espetacular que mostrou isso muito bem foi com cocaína em ratos. Porque o processo de ficar viciado em cocaína é um processo onde o organismo, a pessoa ou o rato, ele fica em contato com a cocaína, por exemplo, um mês, depois esse contato é retirado.
esse contato é retirado por algum tempo, e na hora que ele é exposto de novo à cocaína, ele se lembra, por mecanismos epigenéticos, das sensações que ele tinha. No experimento com ratos, eles faziam com luzes na gaiola para ele lembrar que quando ele tinha tido contato com a cocaína, aquelas mesmas luzes apareciam e ele ficava louco com ter cocaína. Mais uma vez, ia lá na alavanquinha que dava cocaína e tomava cocaína até morrer. E eles desenvolveram a droga epigenética para romper esse ciclo bioquímico. Aí os ratos que foram viciados em cocaína, depois tratados com essa droga, quando eram expostos aos sinais que levavam eles a lembrar de cocaína, eles não estavam nem aí pra cocaína. Não, mas calma aí. O que é essa droga epigenética que falando? Ela tem modificações para que altere o DNA, é isso? Ela tem uma maneira de romper a cadeia bioquímica do vício da cocaína, essa que foi feita, que levaria esses organismos a se lembrarem com muita excitação da cocaína, eles já foram apagados. Entendi. Aquela memória genética ali foi apagada. É só uma dúvida. Que loucura. É porque aí começa a misturar um tanto de coisa na minha cabeça. Eu também. É porque as nossas células, elas têm memórias, né? A gente tem uma memória celular. Essa memória genética, ela é muito discutida, assim, porque também ela entrou na história do lamarckismo de como se as células se lembrassem do que elas tinham que fazer. E na realidade não é isso. É que o tipo de resposta a um estímulo ambiental já está guardado, já está codificado ali e vai ser mais rápido na hora que aquele estímulo acontece mais uma vez. O caminho vai ser mais rápido. Exato. Entendi, para poder ativar aquilo tudo de novo. Sim, essa memória existe. Existe, então a gente tá falando desse tipo de memória. E aí, é porque eu fico, na verdade eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a nova medicina germânica. Ela trabalha muito diretamente com a epigenética. E é muito legal porque eles trabalham da maneira como... Em algumas derivações dessa nova medicina germânica, entra a microfisioterapia, que é como que as suas células memorizam determinados eventos que acontecem na sua vida dentro do seu corpo. Então, aí eles entram muito no entendimento de como que a gente somatiza alguns eventos em algumas áreas específicas do corpo. Então, aí por isso que me dá um bug na cabeça aqui sobre essa relação desse experimento, por exemplo, com cocaína, com as nossas células de memória, que de fato isso acontece em diferentes níveis, né? Mas isso que você está falando, essa medicina fala, vou dar um exemplo. Eu cortei meu braço e aí quando as células se regeneram ali, ela tem o meu... Dando um exemplo bem básico, né? Eu tenho aquele corte, aquela cicatriz. Você diz que isso é uma memória genética? Ela diz isso, que isso é uma memória... Desculpa, uma memória da célula? Você não precisa nem do corte. As suas células estão morrendo o tempo todo e novas células estão aparecendo e você continua aí como um organismo mais ou menos no mesmo formato, com poucas alterações por causa dessa memória. Entendi. Então, o DNA, ele não muda. Ele te expressa da mesma forma, mas as suas células estão sendo constantemente trocadas. Entendi. Então, tô teoricamente morrendo e renascendo. Isso. E a maneira de se manter o mesmo organismo está escrita no DNA. Entendi. E o legal, assim, desse estudo da nova medicina germânica, que eu estava até discutindo isso com uma amiga minha quando eu estava estudando um pouquinho sobre epigenética, porque ela trabalha com a nova medicina germânica. E a nova medicina germânica, ela começou com um médico alemão, que inclusive ele foi até expulso da sociedade médica quando ele começou a desenvolver essa teoria, porque ele trabalhava só com pacientes oncológicos. E na época tinha só 2 tipos de aparelhos que conseguiam fazer como se fosse uma ressonância de hoje. E aí ele começou, entre várias, como se fosse vários raios-x que ele tinha de vários pacientes, ele começou a separar por tipo de câncer. E ele começou a ver nas imagens do cérebro que específicos tipos de câncer, a ativação tinha um pontinho no mesmo lugar, em todas as chapas. Aí ele ligou até para a empresa, que era responsável pelo equipamento, falando que o equipamento tá com defeito, porque eu tô observando as chapas aqui e determinados pacientes estão com a mesma área de ativação, com o mesmo ponto no mesmo lugar. Então isso deve ser problema da máquina, né? E aí trocaram a máquina e aí falaram que poderia ser
apareceu algum erro, alguma coisa assim, ele continuou observando. E aí ele começou a fazer um estudo sistemático sobre essas imagens e começou a perceber que pessoas que têm câncer, por exemplo, que tinham câncer de intestino, esse ponto era num determinado local. As pessoas que tinham câncer de medula, esse ponto era em outro local. Então, o problema não era da máquina. E aí ele começou a fazer esse estudo e desenvolver uma teoria que está relacionada que certos eventos que você passa, você somatiza em áreas específicas, e quando você trabalha dentro dessa somatização, a chance de você desenvolver uma doença em função de um mesmo estímulo o tempo inteiro, que vai sempre para uma mesma região, porque seu corpo acostumou que aquela memória vai para lá, é maior, entendeu? Então você consegue prevenir o acontecimento de várias doenças que poderiam vir a ser somatizadas no seu corpo a partir do momento que você entende a área que você somatiza certas emoções no seu corpo, entendeu? Tem várias coisas para serem ditas aí sobre isso, apesar de eu nunca ter escutado falar sobre esse médico, essa medicina. Uma das coisas é que o desenvolvimento que o organismo passa, as condições ambientais que esse organismo passa, são os geradores de patologias na idade adulta. Inclusive câncer, a epigenética já entende de como que isso pode induzir a determinadas doenças. E é simples ao ponto de que, se você pensar que durante a gravidez que você foi gerado, se sua mãe passou por eventos de fome, já vai estar codificado aí no seu DNA pela epigenética de que a sua vida pode ser uma vida de falta de comida, de nutriente. Então você vai ter uma tendência a engordar muito rapidamente toda vez que você tiver alimento suficiente, muito mais exacerbada do que um organismo, ou do que se você mesmo não tivesse passado por esses eventos de fome no útero da sua mãe. Isso já é conhecido e já é muito corroborado. E aí você vai perguntar, esse estudo científico já é conhecido, já tem várias pesquisas em cima disso. Demonstram muito claramente de que as condições que você foi gerado dentro do útero têm uma relação, elas têm uma relação muito grande de como que você vai ser quando for adulto. Isso é bem interessante. Né? Isso é muito interessante, porque essas drogas epigenéticas, elas podem curar esses desajustes. Você foi você foi gerado em um ambiente de muita pobreza, mas aí agora você consegue comprar comida de baixíssima qualidade, mas cheia de açúcar e amido por poucos reais. Então você vai engordar, porque você passou lá no útero aqueles momentos de fome e você está programado para engordar muito rapidamente. E já estão relacionando vários tipos de câncer e vários tipos de doenças mentais com o que você passa. Tipo autismo. Autismo é uma das coisas que houve um acompanhamento de... Eu não me lembro exatamente agora quais as condições ambientais que variavam para as mães, mas existe um desenvolvimento muito maior de autismo em um dos tipos de condição, mais estressantes do que o outro tipo. Não me lembro exatamente desse experimento agora, mas existem vários já demonstrando. Agora, ainda sobre o que você está falando, dessa medicina germânica, eu sou muito alopata e muito afeito assim à ciência, e fico meio desconfiado que terapia, somente uma terapia do tipo psicanalítica, teria uma influência tão grande no aparecimento ou não do câncer. Ah, não, mas esse tipo de terapia que eles lidam de só psicanálise, psicanalítica. não. Tanto que envolve a microfisioterapia, que você penetra nas partes mais profundas das fibras, principalmente as fibras musculares, onde você consegue até fazer uma reprogramação de como que aquela fibra atua. Então não é só uma questão emocional de psicanálise. Mas não. enquanto o Paproclo falava, uma das coisas que eu mais pensei que, na minha forma leiga de ver as coisas, é que a neurociência deve ter muita influência em cima desse comportamento. Eu acho que pode chegar a neurologia, pode chegar a um ponto também que entenda que tem muito a ver essas duas. Já está chegando. Já está chegando, e a gente entende de que, por exemplo, se você foi maltratado durante toda a sua infância com relação a alguma característica sua e te chamaram de baixinho a sua infância inteira, uma certa parte do seu cérebro que responde a isso é como se ela tivesse inflamada. E aí, no período da idade adulta, você vai ter uma reação exagerada
a ser chamado de baixinho, assim. Eu tô super simplificando a coisa. Mas os neurocientistas já estão usando as terapias comportamentais para diminuir esses processos aí, entre aspas, inflamatórios em certas regiões do cérebro, para você não ter uma resposta tão exagerada. E isso acontece muito frequentemente com traumas sexuais, com traumas que, se você passou por eles na infância, você tem uma super reação exagerada na idade adulta que, de repente, era desnecessário, mas você já tá com aquilo inflamado. Eu fico pensando a polêmica que isso tá trazendo junto, né? Todo esse contexto da epigenética que você tá falando, a forma de como lida, tem muitas áreas em volta, a própria psicologia, né, a própria psicanálise falou, levando a situação, ou outras áreas também que devem estar assim... Porque você está pensando em área de ciência, porque eu consigo pensar em vários outros religião e por aí vai. Deixa eu dar um exemplo para vocês, olha, o sujeito é criminoso, ele é serial killer, ele mata em série. Agora, ele não mata em série porque é culpa dele, ele mata em série porque ele passou por eventos na infância, no desenvolvimento, que fizeram com que ele fosse um sujeito super agressivo e assassino no final. E a culpa deixa de ser dele, passa a ser da sociedade. Isso é uma polêmica imensa em torno de que o quanto é a culpa e a responsabilidade do próprio sujeito, o quanto que é a culpa do ambiente que ele viveu nesses pesos. Porque se a culpa é da sociedade, por que a sociedade tem que colocar ele na cadeia? Exatamente. Teria que tratá-lo. Vai ter uma discussão ética. Vai ter uma discussão ética mais profunda a partir do momento que essa ciência vai começar a transformar e trazer mais evidências, trazer mais informações. Provavelmente vamos ter um colapso de ética, de discussão social em cima disso. O que fez avançar muito esse conhecimento foram esses PET scans, essas imagens de atividade cerebral correlacionadas ao que o sujeito está sentindo, ao que ele está sendo exposto, para a gente entender o que acontece em cada parte do cérebro. Isso avançou demais, esse tipo de conhecimento. Um exemplo é pegar, por exemplo, dar um exemplo aqui só para entender se é isso mesmo que eu estou pensando. Eu pego 3 indivíduos que tiveram vidas totalmente diferentes, né? Um assassino, um menino que nasceu na favela e o outro que nasceu no berço de ouro. Boto eles e faço o mesmo estímulo. Dependendo do que eu falo, partes do cérebro reagem de maneira completamente diferente. Se ele sempre passou por eventos de muita agressividade, um pequeno estímulo de agressividade já vai gerar uma resposta agressiva muito exacerbada. Se ele sempre viveu em paz, sempre viveu sem dificuldades de nutrição e estresse, etc., um evento de agressividade não vai gerar uma resposta agressiva muito forte. Meu Deus. Só que isso não pode ser visto como regra. Sim. A gente tem um dos exemplos é que fizeram essas imagens cerebrais em prisioneiros que eram prisioneiros muito violentos. E chegaram à conclusão de que, em média, uma parte do cérebro que se chama amígdala era maior nesses prisioneiros violentos do que na sociedade em geral. A amígdala é responsável pela reação de combate, de batalha, fuga. Né? Fuga, Sim. Pela reação de estresse momentâneo. Mas se a gente fizer uma correlação direta e achar que todo mundo que tem essa amígdala grande é assassino, a gente está fazendo uma coisa incorreta. Claro. Porque pode ser que eu tenho essa amígdala tão grande quanto os assassinos seriais que estão lá, mas meu desenvolvimento aconteceu de uma forma que eu não tenho respostas agressivas. Eu tenho todo o potencial para ter, mas eu não aprendi durante a minha vida a responder daquela maneira porque não foi necessário. E a epigenética é interessante porque isso acontece através de gerações. Sim. Pode ser que o que a minha mãe passou vai fazer com que eu seja mais ou menos agressivo. O que tem minha mãe e meu pai. Que mostra isso dessa forma? Com ratos tem vários. Que legal. Sim, mostram que acontece de geração após geração. Essa influência. Tinha dado até o exemplo não só dos camundongos lambiam, né, as crias, mas daqueles que passavam fome, não era? Que as mães são submetidas à fome e a eventos de estresse. Os camundongos que nascem são muito mais agressivos do que as mães não passaram por esses eventos. Mas aí porque eu entendi que elas estavam nesse momento ela estava tendo gestação, mas grávida, sim. Mas antes, não tendo o filhote, tem essa característica, por exemplo, eu submeto a mãe, vou dar um exemplo da pesquisa, eu submeto a mãe na fome, coloco ela ali, depois eu faço a inseminação, alguma coisa do formato, e aí o filhote já vai nascer dessa forma? Sim, influencia na gametogênese. Já existem estudos mostrando que influenciam na gametogênese dentro do útero e fora do útero. Então
Então isso a gente pode acreditar que o próprio gene dela é alterado? É esse o problema da compreensão da epigenética, porque a sequência de bases nitrogenadas lá, adenina, citosina, isso não muda. O que muda é quais partes vão ser mais expressas, quais partes vão ser mais silenciadas através desse desenvolvimento. Entendi. Mas a sequência propriamente dita fica igualzinha, ela é rígida. Agora, a resposta do DNA é dinâmica. O DNA age de forma dinâmica, mas a sua sequência ela só muda se for uma mutação. E a gente não está falando de mutação aqui no momento. É isso que eu fiquei... É confuso. Que ciência legal. Não, maravilhosa, né? E assim, só pra gente voltar um pouquinho em Darwin, considerando tudo isso que você falou e todos esses avanços e esses estudos epigenética e como é que é? Medicina germânica. Nova medicina germânica. E etc. A gente, assim, eu já tenho uma concepção em relação a isso, mas eu quero saber a sua opinião. O ser humano, então, a gente pode dizer que ele tá burlando a seleção natural. Assim, com todos esses estudos e esses tratamentos e querendo achar solução e cura e tudo pra tudo. Qual o impacto que isso pode ter? Bom, já que a gente tá num programa de evolução, a gente ainda tem um pouco de tempo, eu imagino. Temos. Pode ir. Tá ótimo a conversa. Não vamos começar com o ser humano, não. Vamos pensar de que se eu tenho um organismo que vive sozinho, na hora que essa espécie está se tornando uma espécie social e ela já não depende somente de si própria para sobrevivência, mas das interações do grupo. Então vamos imaginar um lobo ou um lobo vivendo numa alcateia. A sobrevivência desse lobo é diferente, em grupo ou não. Então as estratégias ali do grupo de caça, de proteger filhotes, etc., estariam aí burlando essa seleção natural, como você disse. A única diferença para os seres humanos é que a gente foi muito mais longe do que apenas uma associação entre organismos assim, mas o que você está falando é verdade. Nós todos temos a nossa sobrevivência garantida por médicos, por policiais, por advogados, professores, políticos, tá todo mundo influenciando aí se a gente vai ter uma boa vida ou não, né? No fim das contas, deixou de nos pertencer esse sucesso. Ele não pertence só a gente, mas a gente pode influenciá-lo. A gente pode melhorar as nossas condições de competir aí no mercado, a gente pode melhorar essas coisas todas, mas provavelmente a maior parte de nós não teria sobrevivido aos patógenos, não teria sobrevivido à maior parte da seleção natural, e a nossa população ficaria constante se não fossem todas essas estratégias. Então sim, a gente burla a seleção natural, como qualquer espécie social, com tecnologias muito avançadas para burlar. Agora, dizer que isso vai levar assim, a um colapso da espécie, eu não chegaria a dizer, porque no meio de 8 bilhões de pessoas, tem sempre pessoas que vão sobreviver a um vírus ebola e que não vão sobreviver a um vírus ebola, que vão sobreviver a um vírus da AIDS que não vão sobreviver. Então essa variabilidade ela está mantida e a gente não está garantindo que a sobrevivência seja só de um grupo de pessoas ou organismos escolhidos, que é o que aconteceu com o nazismo, com a eugenia. O que está acontecendo aqui... algumas terapias mais específicas, né? Se a gente considerar nessa complexidade toda dentro da epigenética, tem pessoas que nunca vão ter acesso, não vai, né, em termos de recurso financeiro, para poder conseguir ter acesso a uma droga específica para evitar, para poder diminuir, por exemplo, algum desenvolvimento de uma doença Isso já mental. Acontece atualmente, nem precisamos da epigenética, né? Todas as drogas não são disponíveis a todas as pessoas, né? Verdade. Mas você tem algumas drogas que elas são até providas pelo Estado exatamente para que ele não tenha muito custo. Por exemplo, vacina mesmo, você tem vários tipos de vacina que você toma, teoricamente, em todos os níveis sociais, exatamente para que você não tenha futuramente uma doença que gere um custo maior para o Estado. Então o Estado ele economiza dando essa droga antes, né? Então, dependendo de onde essa epigenética chegar, talvez o Estado forneça todas essas drogas e a gente hacke mais um pouco. É uma discussão ampla, mas tem vários porquês. Eu acho que uma coisa que eu só fiquei nessa dúvida enquanto o Felipe falava é que além da gente, né, como ser humano, tá hackeando esse formato da evolução, também existe vários micro-organismos também que estão provendo por causa disso, né? Por causa da nossa própria
Então você colocou ebola, por exemplo, que são doenças que aparecem, lógico, por causa de algumas negligências que acontecem, mas são doenças que são vírus que vão evoluindo, eu posso dizer que é mutação? A mutação é através dos corpos e uma hora ele acha uma brecha e ele espalha rapidamente, né? De uma forma muito rápida, porque todo mundo vai ser pego de surpresa. Por isso que todo ano a gente tem que lançar novos antibióticos, sim, porque vem novidade aí nas bactérias sempre. Todo ano a gente tem que ter uma nova vacina de gripe, porque novos vírus entraram em contato com a humanidade, e toda essa história de que a gente está correndo atrás do prejuízo e a evolução não para. Exatamente, mas aí é essa questão, porque assim, ao meu ver, o ser humano tem muito disso, assim, ninguém pode morrer, né? Então assim, a gente quer prevenir que ninguém pegue gripe pra ninguém morrer, que ninguém pegue tal doença pra ninguém morrer, mas será que isso não é um problema? Porque a gente vê que a população humana só aumenta e diminui em taxas muito menores, ok, muitas pessoas não têm acesso a muita coisa, muitas pessoas vão continuar morrendo de determinadas doenças que a maioria não vai, mas cada vez menos, talvez. Sim. E aí, qual é o impacto que isso tem? Porque a gente não tem a seleção de que os genes mais igual aconteceria no meio natural, que tipo, as pessoas que são mais resistentes à gripe é que vão sobreviver e todo mundo que não era foi sendo eliminado, então vai sobrar só o resistente. Não, tá todo mundo indo, tá todo mundo sobrevivendo porque a gente influenciou de alguma forma nisso, assim, na seleção. Na seleção não acontece, porque a gente influenciou nela. Não, igual o Lucas falou, assim, se você parar pra pensar, a gente influencia de tudo, porque cachorro não morre, gato não pode morrer, ninguém pode morrer, entendeu? O único que a gente quer eliminar mesmo são os micro-organismos que causam algum tipo de doença e acaba que a gente fortalece mais, porque eles estão tendo uma seleção natural meio forçada, porque os que não conseguem passar pelas vacinas acabam, e o gene dele vai fortalecendo, mas a gente não. Assim, a gente ouve muitas teorias, assim, de colapsos mundiais mesmo, de que daqui a uns anos isso pode ser que aconteça. Eu acho que a única solução pra isso é reproduzir menos mesmo, a gente ter menos filhos. Mas dizer que a seleção natural ela deixa de atuar completamente é exagero, porque você pode pensar, por exemplo, que populações africanas onde a contaminação pelo vírus da AIDS é muito grande, é onde você encontra o maior número de pessoas que são resistentes, que negativam ao vírus durante a sua vida. Mas por que isso acontece? É porque justamente estão sob a pressão de seleção natural do vírus da AIDS de forma tão intensa de que aqueles poucos que portavam essa resistência conseguiram sobreviver e reproduziram. Sim. E os seus filhos estão ali na população e os filhos dos filhos, e aí o número de pessoas resistentes que são capazes de negativar o vírus vai aumentando. Então a gente não pode dizer que com todo esse desenvolvimento a gente está sem seleção natural atuando, não, por sim. exemplo. A gente não tá sem, mas a gente diminui. Então pode ser que essas pessoas que tenham menos acesso e que estejam sob uma influência mais forte da seleção, então elas não têm vacina, elas não têm tantos tratamentos, elas passam fome e, querendo ou não, elas estão sofrendo mais a seleção natural. Quem é mais resistente sobrevive, reproduz e assim vai. Então, num possível colapso, talvez essas populações estejam mais aptas a sobreviver do que a gente, que tem vacinas N, remédios N e que não tá passando essa resistência. Eu entendi o ponto. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Podem ter inversões, assim, do tipo, o mundo passa por uma epidemia de obesidade porque nós aprendemos evolutivamente que guardar energia na forma de gordura é uma coisa que promove a sobrevivência. Sim. Então, se você passa por eventos de fome, você tinha energia guardada. Agora, com muita energia disponível, muita caloria disponível, quem sabe não vão ser selecionados aqueles que não engordam mesmo se alimentando de tanta caloria. Vão ter menos doenças relacionadas à obesidade, justamente porque eles têm uma genética que, se fosse pensar lá na nossa evolução na savana africana, seria totalmente eliminada, porque é um organismo que não faz reserva, e na hora que viesse a fome ele ia ser o primeiro a morrer. Se viesse um frio intenso, não tem reserva nenhuma. E aí a gente vê que evolução não tem um fim, não tem uma finalidade, não projeta nada melhor, ela simplesmente responde ao que acontece naquele momento, sem saber do que vem no futuro. Então essa mente inteligente que alguns dizem que está por trás de tudo isso, não seria tão inteligente assim.
assim, porque senão teria previsto a obesidade, teria previsto algumas dessas coisas que fizeram muito sentido durante a nossa evolução, mas agora o mundo mudou e já não fazem tanto sentido mais, né? Poderiam ter mudado também. Então fica abstrata a história de que isso foi projetado, isso que foi com certeza finalizado, assim. É muita prepotência, né? Vendo como que a epigenética mistura, né, muitas esferas diferentes, porque quando a gente fala dessas diferentes formas de expressão do DNA, a gente fala sobre um pouco do aspecto comportamental e entra um pouco nessa questão, assim, igual você já tinha falado anteriormente, que um assassino, aonde que chega a culpa, né? Então, a culpa é da sociedade, então por que a própria sociedade está colocando ele na cadeia? Como que a gente consegue, como que você vê, na verdade, esses estudos futuros de evolução com essa epigenética atuando, assim, então, de uma forma, assim, eu vejo que é uma forma que revoluciona, assim, a nossa forma de compreensão da expressão dos organismos, né? Revoluciona muito e, como o Felipe disse mais cedo, é a história de que é cada vez mais multidisciplinar, né? A gente vai cada vez mais profundamente em cada um desses campos e tenta reunir tudo em uma síntese só para entender o funcionamento. Prever para onde todas essas coisas vão é muito difícil, porque as tecnologias que vão surgindo para se diferenciar, para se entender todos esses detalhes, são cada vez maiores. Então, se uma coisa a gente demorou aí, não sei, 10 ou 20 anos para fazer o projeto Genoma e sequenciar o genoma do ser humano, hoje a gente faz isso em algumas horas numa bancada de laboratório. Então, realmente, entender como que essa tecnologia avança é uma coisa muito, muito difícil, muito complexa. Basta pensar que 20 anos atrás a gente não andava com celular na mão, né? E hoje a gente tem 20? 10 anos atrás. 15 anos, nem dá pra chegar a 20. Hoje a gente tem um instrumento super poderoso que dá acesso ao conhecimento em toda a internet, que nos guia, que faz um monte de coisa diferente. E na ciência é a mesma coisa. Essas tecnologias são muito incríveis, cada vez mais presentes e cada vez mais multidisciplinares, cada vez elucidando mais como a vida funciona. Tecnologia exponencial não tem como. O crescimento dela, e isso em todas as áreas, né? Não adianta. Recomendo um livro, assim, de finalização, do Harari, que é o sujeito que escreveu aquele best-seller, fez muito sucesso, que se chama Sapiens. Ele tem um livro novo que se chama 21 lições para o século XXI. E ele discute muito para onde que a gente está indo, assim, em termos de conhecimento, sociedade, política, economia. Muito interessante. Eu ainda estou no primeiro terço desse livro, mas estou muito bem impressionado, como os outros dois do Harari, que é o Sapiens e o Homo Deus. O Sapiens já toda vez que alguém me fala do Sapiens, eu fico cada vez mais interessado em ler. Até hoje eu não parei pra ler, eu vou fazer essa leitura. E aí vou nesse também, que é bem interessante o tema. O Sapiens é um relato da evolução humana. Todo o conhecimento já consolidado em um livro só. Não tem novidades. Ele tem tudo que foi muito bem feito, consolidado em um livro só. Então, para ler sobre a evolução humana, é o melhor livro que está no mercado, assim, atualmente. Legal. Então eu gostaria de agradecer ao Paproc mais uma vez, que aula, né? Mais uma daquelas aulas exemplares, da qual faz a gente querer ter ele todos os episódios. Obrigado, Paproc. Eu que agradeço. Quando quiserem, estaremos aí de volta. Fevereiro, talvez tenha outros aí, a gente tá negociando. Mas fevereiro é certo. Vou falar mais. Imagina daqui um ano a epigenética. Não, muita coisa já vai ter chegado. Vamos acompanhar esse processo aí. Obrigado, Ju. Valeu pela participação. Eu que agradeço. É sempre muito bom. Paproc, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Acho que a gente sempre se surpreende com o tanto de informação que chega, né? E o quanto que a gente consegue aprender também junto com você. E espero que vocês gostem desse episódio. Ficou muito bacana mesmo. Claro. E obrigado, Felipe. Valeu. Obrigado. Obrigado, Paproc. Obrigado, Ju. Obrigado, Lucas. Eu acho que esse episódio foi um episódio que dá pra... É meio
mind-blowing, assim, né? É muita coisa pra gente pensar e a cabeça tá a mil, e eu acho que todo mundo vai ficar meio assim também, com várias reflexões. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo, que é falar um pouco de Darwin, agora falando de ciência, né? Eu acho que foi extremamente produtivo. E gostaria de agradecer você também, ouvinte, que veio até aqui. Foi uma honra. Estamos chegando no 14º episódio, segundo episódio da segunda temporada, que senão eu vou perder a conta. E é muito bom ter vocês. Lembrando que acessem lá o bionote.com.br, mandem sugestões de tema, nós recebemos alguns, já colocamos na pauta, né? Sim. Então esse ano nós vamos ter várias informações aí novas, vários formatos novos, e eu queria agradecer a todos vocês ouvintes que mandaram essas sugestões. Eu também quero lembrar você, ouvinte, que o Bionote é um portal de conteúdo da Log Nature, uma empresa especializada na venda de equipamentos biológicos e ambiental, e a gente tem várias novidades todos os meses. Pode ir lá acessar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, pode acessar e acompanhar as redes sociais, que a Log está sempre com novidades. E lembrando também que todo mês você tem o presente do Bionote, que é adicionando o cupom de desconto no final, no carrinho de compras lá, Bionote, você ganha 10% de desconto em qualquer material, beleza? Então eu conto com vocês no próximo mês, e vai ser um tema já anunciado, né, no último mês, que a gente vai falar um pouco sobre os desastres de Mariana e de Brumadinho. Então vai ser um assunto bem interessante, e vamos trazer pessoas boas para conversar sobre esse assunto, e espero vocês então na última quinta-feira do mês que vem. Um abraço, tamo junto. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.